que fazer quando o Shiba Inu cai, pessoal? Nesse vídeo a gente vai trazer aqui para vocês algumas estratégias que o grandes traders usam para poder comprar tokens na baixa. Então vocês vão entender tudo aqui, não pula uma parte do vídeo. Se chegou aqui no canal, pessoal, já deixa aqui sua inscrição e já deixa aqui seu like. Só deixa o like, pessoal, para colaborar com o canal. Então, pessoal, a gente vai abordar aqui para vocês esse de fato que pode a gente fazer quando o token Shiba Inu vai caindo, tá? Então, existe estratégia para 3 tipos de investidor, tá? Aquele investidor que é aquele hold que segura os tokens até ele atingir sua meta, aquele investidor que compra na baixa, compra muito mais na baixa, e aquele investidor que aumenta sua posição no mercado na baixa, lucrando ainda mais com uma possível alta, tá? Então você se encaixa em qual dessas que eu mostrei aqui para vocês? Comente aí embaixo, pessoal. Então acontece, pessoal, que muitos aí ficam desesperados, ficam aí com aquela depressão, não sabe o que fazer. Aquele que comprou lá em cima, lá na alta, tá? Que não sabe como é que investir, no que investir, ele fica perdido e não sabe o que acontece. E daí ele acaba vendendo. E o que acontece? Ele perde esse lucro que ele podia ter numa possível nova alta. Mas ele comprou lá em cima. E você me pergunta assim, mas o cara comprou lá em cima, ele não quer derreter o seu dinheiro, beleza? Mas ele não gerenciou o seu capital. O que é gerenciamento de capital? Gerenciamento de capital, pessoal, quando você entra num ativo de criptomoedas, vocês têm que entender que vocês têm que ter uma separação de bens que você utiliza no seu mês, entendeu? Então, se você tem 100 dólares investido em Shiba Inu, você tem que entender que aqueles 100 dólares tem que ficar por um certo tempo ali até te dar o lucro que você visou aí a ganhar, tá? Mas sem olhar para o gráfico. Mas eu estou citando aqui esses 3 tipos de investidor porque a gente vai entender cada um deles e saber o que você pode se encaixar e fazer nessa hora aí que o Shiba Inu está caindo, tá? E utilizando uma estratégia muito boa que a gente sempre utiliza, que os maior traders sempre utilizam, vocês vão conseguir alcançar muito mais ganhos, tá? Todos nós sabemos agora que é uma hora muito boa para a gente estar comprando o Shiba Inu, porque ele está numa posição que ele caiu de preço e seria uma boa entrada aí para quem quer investir. Isso certamente é verdade. Mas o problema é aquele investidor, que é o primeiro que eu vou citar aqui, que comprou lá em cima sem saber de quase nada e entrou ali com, por exemplo, vou dar um exemplo de 100 dólares. O cara comprou e agora viu que o preço caiu. Quando ele caiu aqui na metade, ele já pegou e já saiu fora. Assim ele perdeu metade do seu capital, perdeu cerca de 50 dólares. Mas o que ele deveria ter feito? Então, primeiramente, ele deveria ter feito era não ter comprado aqueles 100 dólares, ele não poderia perder esse dinheiro, tá? Então ele teria que ter comprado e deixado ali para hold. Hold é aquele tipo de investidor que compra aí por um certo tempo e espera uma crescente ativa acompanhando o que eles estão fazendo aí, o que os desenvolvedores do token estão fazendo para que o token alcance novos valores, tá? E o segundo investidor se encaixa muito com a gente, pessoal. É aquele que conseguiu pegar lá o preço do token bem na baixa antes de ter essa possível alta, que foi uma da terceira alta maior que teve aí do Shiba Inu. E nisso a gente fez esse lucro absurdo aí, que às vezes pegou até 300%. Só que quando o token caiu, a gente não realizou nenhum lucro porque a gente está fazendo o hold, beleza? E esse se encaixa com a gente. Só que a gente pode se encaixar de outra forma. Como é que a gente pode fazer? A gente podia ter feito realizar um pouco do lucro e ter segurado um pouco dos tokens. Também a gente poderia ter feito isso. Então como é que a gente faz isso? A gente comprou, por exemplo, lá na baixa por uma certa quantidade de preço, esses tokens, uns 100 dólares, virou uns 400 dólares. A gente poderia realizar esses 100 dólares para o nosso bolso e deixar 400 dólares para hold. Ou, por exemplo, fazer meia-meia, pegar 200 dólares e deixar e ter sacado 200 dólares, tá? Para novos projetos que que a gente pudesse acompanhar aqui, que a gente faz aqui no canal também, tá? Mas quem segurou o token também não deu essa de mão da alface, também não está errado, tá? Porque está segurando ele e visando o lucro lá para frente, porque já gerenciou o seu capital, sabe que não vai utilizar desse dinheiro emergencialmente. Então, você que está fazendo isso, meu parabéns para vocês aí, pessoal, porque isso é um jeito certo de fazer também. Mas agora o que a gente pode fazer com esse terceiro investidor que você está aqui, que é aquele investidor que sempre faz isso que eu acabei de falar. Ele espera uma oportunidade para sempre aumentar mais a sua posição. Por exemplo, eu já estava comprado desde lá do token que estava 26, né, o preço dele. Ele subiu aqui bem alto para 88. Eu continuei comprado, não me desfiz dos tokens. Só que agora é uma oportunidade legal para a gente aumentar mais a posição, porque ele chegou ali num preço aonde dá uma oportunidade de a gente aumentar a nossa quantia de Shiba Inu. Se a gente tinha
alguns milhões de tokens, a gente pode aumentar a posição com mais tokens ainda. Então essa estratégia funciona da seguinte forma, pessoal. Por exemplo, eu tenho uma Shiba lá que eu já tinha comprado. Agora é uma oportunidade, se você tem uma grana separada, para aumentar a sua posição, fazer um lucro. Por exemplo, eu compro $100 ou $200, e quando ele dá uma aumentada, por exemplo, ele dobra o meu valor para $400, eu coloquei 200, aumentou para $400, eu retiro esses $200 de volta para a banca, tá? Que seria para comprar na outra oportunidade, e continuo com $200 mais de Shiba e acumularia esse Shiba na minha carteira, tá? Então é uma estratégia que funciona muito bem na baixa. Entendo que às vezes muitos de vocês ainda não tenham um saldo para vocês aumentar a posição, mas é uma estratégia que é utilizada. Se muitos de vocês que tem aí podem se utilizar dessa estratégia, pode começar até com $10. Por exemplo, eu comprei $10 agora, quando o meu token for lá para dobrar de valor 300%, 400%, retiro esse lucro para a banca e fico só com a posição de $10 para hold, tá? Então é uma estratégia que funciona muito e que é uma estratégia que é muito utilizada, tá? Mas tem que saber a hora certa de utilizar essas estratégias, tá, pessoal? E o jeito certo de utilizá-las, tá? E quais são o jeito certo de utilizar essa estratégia e qual hora de usar. Então, no Shiba Inu que a gente está vendo aqui, o dia de hoje, tá? É bom usar no Shiba Inu porque ele está dando uma oportunidade de compra, tá? E, por exemplo, se você faz trade em alguma plataforma, por exemplo, a Binance, tá? Você consegue botar um stop abaixo, por exemplo, para proteger uma possível correção maior do que essa. Então, você consegue fazer com um trade lá na Binance, você consegue colocar um stop ou qualquer outra corretora que você utiliza, tá? Assim, você saberá que quando o mercado voltar a subir, você vai ter um lucro certo, tá? Então, como eu falei para vocês, tem que saber a hora certa de comprar. Eu expliquei que o Shiba Inu é uma hora certa de você fazer isso, aumentar a sua mão aí e aumentar a sua quantidade de token. E no mercado geral da criptomoeda acontece isso. Geralmente, pessoal, isso acontece com o Shiba Inu quando o Bitcoin cai. Quando o Bitcoin cai, como ele está acontecendo hoje, tá? Agora ele está tentando se recuperar, caiu mais de 20% aí, né, pessoal? Chegou a bater $47 mil aí nas últimas 24 horas, foi 20% de queda. Isso ele puxa as outras criptomoedas para baixo também. E quando ele puxa todas, e principalmente o Shiba Inu. Então 20% abaixo é uma ótima oportunidade de entrada aí para a gente aumentar cada vez mais o tanto de Shiba Inu na carteira. Então essa estratégia funciona muito bem. Eu estou passando para vocês aqui gratuitamente, para que vocês acompanhem aqui o canal, vocês aí ter essa estratégia nas mangas, tá? Então agora é uma ótima oportunidade de comprar o Shiba Inu. Se você tem uma banca aí liberada, pode comprar sem nenhum medo, pessoal, que daqui 4, 5 dias, quando o Bitcoin retomar uma nova alta, você vai lucrar 20, 30% aí. E aí você vai poder pegar esses 20, 30% e colocar na sua banca novamente e continuar com uma quantia maior de Shiba. E assim você vai fazendo até o nosso querido Shiba Inu ir para uma alta possível maior ainda. E quando acontecer isso, você vai estar com muito Shiba na carteira, tá? E isso eu estou fazendo. O que eu fiz agora eu vou falar aqui a minha estratégia aqui para vocês, tá? Já que vocês chegaram até aqui nessa parte do vídeo, então muito importante é isso. Se você chegou até aqui, já deixa o like, eu vou passar para vocês essa estratégia. O que eu fiz? O que eu fiz exatamente? Eu já tenho o Shiba comprado desde a posição 26, que seria aqui 26, que era o preço mais baixo que ele já teve, né? Antes da segunda alta. Então eu comprei $200 de Shiba Inu e agora estou posicionado. Eu comprei a 35, então eu estou com o saldo totalmente seguro, com uma posição de stop a 30. Por exemplo, até a 30 eu estou protegido de uma possível queda, né? De uma possível perda, de algum tipo de prejuízo desses $200. E assim, por exemplo, se eu for estopado a 30, eu não vou ficar preocupado que eu não vou ter grandes prejuízos. Só que se o Bitcoin dar uma subida gigante, o token pode chegar a 45 até 50. E isso vai me dar um lucro de 20, 40%, entre 20 e 40%. E aí que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu pego meu $200, guardo novamente para minha banca, né? Transformo de novo em dólar. E o que sobrar de lucro eu deixo em Shiba. E aí aumenta a posição de Shiba cada vez que acontece isso no mercado. Então, que você chegou até aqui no final do vídeo, essa estratégia funciona. Vocês podem utilizar dela a partir de hoje. Então, vou ficando por aqui com o vídeo, pessoal. É isso aí, valeu!